Abel Mikaelsen Clemensen nasceu em 1971 em Narsaq, no sul da Groenlândia. Ele era de etnia Inuit. No momento do massacre, Clemensen tinha 18 anos e era estudante. Informações limitadas estão disponíveis sobre a infância e os antecedentes familiares de Clemensen. Ele morava com seus pais em Narsaq. A família possuía armas de fogo, o que era comum na Groenlândia, onde a caça era um modo de vida tradicional para a população Inuit. Clemensen tinha pelo menos um irmão que morava em Narsaq. Ambos os irmãos frequentavam eventos sociais na pequena cidade onde a maioria dos residentes se conhecia. De acordo com relatos disponíveis, Clemensen era descrito como um jovem descontraído antes do massacre. Não havia incidentes relatados publicamente de comportamento criminal anterior ou violência. Ele era estudante e participava da vida social de Narsaq como outros jovens de sua idade. Narsaq está localizada no sul da Groenlândia, no município de Kujalleq, aproximadamente 250 milhas ao sul da capital da Groenlândia, Nuuk. O nome Narsaq significa planície em Kalaallisut, referindo-se à costa do fiord Tunulliarfik, onde a cidade está localizada. Em 1990, Narsaq tinha uma população de aproximadamente 1.500 a 2.000 residentes, tornando-a uma das maiores cidades da Groenlândia. A cidade é predominantemente inuit em termos de etnia. Narsaq continha um pequeno hospital, uma estação de polícia e outros serviços municipais básicos. A economia de Narsaq era baseada na pesca e na caça. A fábrica de camarões e pesca Royal Greenland, estabelecida em 1953, foi um empregador importante até seu fechamento em 2010. A área mais ampla de Narsaq também apoiava a criação de ovelhas nas planícies ao norte da cidade. A Groenlândia é um território autônomo da Dinamarca com uma população total de aproximadamente 54.000 habitantes em 1990. A ilha é a maior ilha do mundo. A Groenlândia tem uma taxa de homicídios relativamente alta em comparação com a Dinamarca. Em 1989 houve 18 homicídios em toda a Groenlândia. A sociedade inuit tradicional abordava o crime e a punição de maneira diferente dos modelos da Europa Ocidental. Historicamente, a punição por crimes era branda porque todos eram necessários para sobreviver no ambiente ártico duro e isolado da Groenlândia. A coesão comunitária era essencial para a sobrevivência. No final do século XX, o sistema judicial da Groenlândia refletia essa herança cultural. Os perpetradores de crimes até mesmo relativamente graves eram frequentemente autorizados a cumprir suas sentenças em prisões e instituições abertas ou semiabertas na Groenlândia. Aqueles considerados um risco significativo para a sociedade eram transferidos para prisões fechadas na Dinamarca. Uma prisão fechada foi construída posteriormente na capital da Groenlândia, mas em 1990 nenhuma instalação desse tipo existia na Groenlândia. As armas de fogo eram disseminadas na Groenlândia. Grande parte da população vivia da pesca e da caça de focas e outros animais selvagens. As leis que restringiam a posse e o armazenamento de armas de fogo eram muito leves em comparação com as regulamentações da Dinamarca. Rifles de caça e outras armas eram itens domésticos comuns. As comunidades inuit da Groenlândia haviam experimentado profundas perturbações sociais pela rápida modernização. A mudança dos estilos de vida tradicionais de caça nômade para a vida urbana sedentária contribuiu para taxas elevadas de abuso de substâncias, ruptura familiar e violência interpessoal. Essas transições erodiram os controles sociais históricos e as redes de parentesco que uma vez mitigavam conflitos. Estressores psicossociais como isolamento e perda de propósito estavam ligados ao aumento da agressão e comportamentos autodestrutivos. O consumo de álcool era prevalente e desempenhava um papel na violência. Estudos da década de 1980 indicavam que 81% das lesões violentas em todo o país envolviam intoxicação. O abuso de álcool foi identificado como um fator causal central na violência groenlandesa. 31 de dezembro de 1989, era a véspera de Ano Novo. Em Narsaq, como em muitas comunidades, os residentes se preparavam para celebrar a virada do ano de 1989 para 1990. Uma festa de véspera de Ano Novo foi organizada em um complexo de pensões na área de Ungbo em Narsaq. A pensão estava sendo usada como um clube para a celebração.
A festa ocorreu durante a noite polar, quando Narsak experimenta escuridão prolongada durante os meses de inverno. A celebração era típica de reuniões festivas em comunidades árticas isoladas. Residentes locais compareceram, incluindo jovens e adultos. O álcool foi consumido como parte das festividades. Abel Clemensen compareceu à festa de véspera de Ano Novo no complexo de pensões. Seu irmão também estava presente na festa. O melhor amigo de Clemensen compareceu à celebração também. A festa ocorreu em várias salas da pensão. Os participantes socializavam, bebiam e celebravam juntos enquanto o ano passava de 1989 para 1990. Em algum momento durante ou logo após a virada do ano, uma disputa ocorreu entre Abel Clemensen e seu melhor amigo. O argumento girava em torno de uma garota que estava presente na festa. De acordo com informações disponíveis, Clemensen estava bravo com essa garota. Seu melhor amigo tomou o lado da garota em qualquer conflito que tivesse surgido. Clemensen sentiu-se traído porque seu melhor amigo tinha se colocado do lado da garota contra ele em vez de apoiá-lo. A natureza do conflito inicial com a garota, e os detalhes específicos do que o melhor amigo disse ou fez para apoiá-la, não estão detalhados nos registros disponíveis. O que está documentado é que Clemensen percebeu as ações de seu melhor amigo como uma traição. Após a disputa com seu melhor amigo, Abel Clemensen deixou a festa de véspera de Ano Novo. Ele saiu do complexo de pensões e foi para a casa de seus pais. Neste ponto, outros participantes da festa podem não ter pensado muito sobre a partida de Clemensen. Discussões em festas onde o álcool é consumido não são incomuns. Muitas pessoas podem ter assumido que Clemensen simplesmente foi para casa para passar a noite. Na casa de seus pais, Clemensen tomou uma decisão. De acordo com testemunho posterior e investigação, ele formou a intenção de retornar à festa com uma arma. Seu plano declarado era matar todos os participantes da festa, e depois cometer suicídio. Clemensen recuperou um rifle semiautomático da casa de seus pais. Era um rifle de caça, o tipo de arma comumente possuída por famílias groenlandesas, para caçar focas e outros animais selvagens. Com o rifle, Clemensen retornou ao complexo de pensões onde a festa de Ano Novo continuava. Nas primeiras horas de 1º de janeiro de 1990, Abel Clemensen retornou ao complexo de pensões em Ungbo, onde a festa de Ano Novo estava ocorrendo. Ele estava armado com o rifle semiautomático da casa de seus pais. Clemensen entrou na pensão. Os participantes da festa estavam em salas no primeiro andar do prédio. Clemensen foi para essas salas onde as pessoas estavam reunidas. Abel Clemensen abriu fogo contra os participantes da festa de Ano Novo. Ele atirou sistematicamente em pessoas em 2 salas no primeiro andar do complexo de pensões. Clemensen atirou nas vítimas na cabeça com o rifle. O tiroteio foi metódico e mortal. Ele se moveu pelas salas atirando nos participantes da festa. Entre aqueles que foram baleados estava o próprio irmão de Clemensen. O irmão foi atingido por uma bala através da bochecha, mas sobreviveu ao ferimento. 7 pessoas foram mortas durante o tiroteio. Todas as vítimas eram Inuit, assim como o perpetrador. Os falecidos eram 3 homens de 18, 33 e 34 anos de idade, e 4 mulheres de 18, 19, 26 e 29 anos de idade. Todas as 7 vítimas morreram de ferimentos de bala na cabeça. Uma pessoa adicional, um homem de 22 anos, ficou gravemente ferida. Ele sofreu ferimentos na cabeça, mas sobreviveu. 5 vítimas morreram no local. Outras 2 morreram horas depois de serem transportadas para o pequeno hospital em Narsak. O complexo de pensões tornou-se uma cena de crime. Os corpos de 7 jovens jaziam nas salas onde momentos antes estavam celebrando o Ano Novo. Sangue e evidências de violência marcavam a cena. O irmão de Clemensen, embora ferido, sobreviveu e mais tarde forneceria testemunhos sobre os eventos. O homem ferido de 22 anos também sobreviveu apesar dos ferimentos graves. Após o tiroteio, Abel Clemensen não cometeu suicídio como havia declarado ter a intenção de fazer. Em vez disso, foi preso pela polícia. A pequena força policial em Narsak respondeu à cena. Dada a escala da violência e o número de vítimas, este foi de longe o pior crime na história da cidade, e um dos piores em toda a Groenlândia. A notícia do massacre se espalhou rapidamente por Narsak. Em uma cidade de menos de 2.000 pessoas,
Quase todos conheciam pelo menos algumas das vítimas, o perpetrador, ou ambos. O tiroteio ocorreu durante o que deveria ter sido uma alegre celebração de Ano Novo. Em vez disso, tornou-se a noite mais mortal na história da cidade. Os serviços de emergência transportaram os feridos para o pequeno hospital de Narsak. 2 vítimas que inicialmente sobreviveram ao tiroteio morreram lá de seus ferimentos em questão de horas. O massacre deixou 8 pessoas baleadas, 7 mortas, e uma comunidade em choque e luto. Famílias que haviam enviado seus filhos, irmãos ou pais para uma festa de Ano Novo, receberam notícias de que haviam sido mortos, ou gravemente feridos. A cena do crime foi processada pela polícia local com quaisquer recursos disponíveis na pequena cidade ártica. A investigação precisaria estabelecer exatamente o que havia acontecido, quem havia sido morto, e a sequência de eventos. Abel Clemensen foi colocado sob custódia pela polícia de Narsak. Ele foi mantido na delegacia de polícia local pendente de investigação e acusações. Dadas as instalações de detenção seguras limitadas da Gronelândia, arranjos tiveram que ser feitos para a detenção de Clemensen. A Gronelândia em 1990 não tinha uma prisão fechada e segura capaz de deter alguém acusado de múltiplos assassinatos. A polícia interrogou testemunhas que estavam na festa e sobreviveram ao tiroteio. O irmão de Clemensen, apesar de ferido, foi capaz de fornecer informações sobre os eventos que levaram ao massacre e ao próprio tiroteio. O sobrevivente ferido de 22 anos também foi interrogado quando sua condição permitiu. Outros participantes da festa que haviam escapado ilesos descreveram os eventos da noite, a disputa entre Clemensen e seu amigo, e a partida e retorno de Clemensen com o rifle. Durante o interrogatório, Abel Clemensen confessou os tiroteios. Ele admitiu ter retornado à festa com o rifle e aberto fogo contra os participantes. Ele explicou que tinha a intenção de matar todos na festa e depois cometer suicídio. Clemensen descreveu sua motivação como raiva e um senso de traição. Ele sentiu que seu melhor amigo havia se colocado do lado de uma garota contra ele durante uma discussão. Esta traição percebida desencadeou sua decisão de perpetrar o massacre. A confissão foi documentada e formaria uma parte central do caso da acusação contra ele. Abel Clemensen foi formalmente acusado de 7 acusações de assassinato e uma acusação de tentativa de assassinato. As acusações refletiam as 7 pessoas mortas e o homem de 22 anos que sobreviveu apesar de ter sido baleado. Na Gronelândia, a acusação de crimes graves seguia procedimentos legais dinamarqueses, já que a Gronelândia era um território autônomo sob soberania dinamarquesa. O caso seria processado sob este quadro legal. Dada a gravidade das acusações e a periculosidade do acusado, Clemensen foi transferido para instalações de detenção na Dinamarca. As prisões abertas e semi-abertas da Gronelândia não eram adequadas para deter alguém acusado de crimes violentos tão graves. A investigação continuou enquanto os promotores preparavam seu caso. A evidência física da cena do crime, o testemunho de testemunhas e a confissão de Clemensen forneciam um quadro claro do que havia ocorrido na festa de Ano Novo. Durante o período de investigação e pré-julgamento, Abel Clemensen foi submetido a avaliação psiquiátrica. Essas avaliações eram necessárias para determinar seu estado mental no momento dos crimes e sua responsabilidade criminal. Psiquiatras examinaram Clemensen e conduziram avaliações. Eles revisaram seus antecedentes, as circunstâncias do massacre e seu estado psicológico. As avaliações psiquiátricas concluíram que Clemensen tinha um transtorno narcisista de personalidade. Este diagnóstico indicava um padrão de grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia. Indivíduos com transtorno narcisista de personalidade podem reagir com raiva extrema quando se sentem ofendidos ou traídos. As descobertas dos psiquiatras sugeriam que a traição percebida por Clemensen por parte de seu melhor amigo havia desencadeado uma raiva narcisista. Combinado com o consumo de álcool na festa e o acesso a armas de fogo, isso criou as condições para o massacre. No entanto, a avaliação psiquiátrica também determinou que Clemensen era criminalmente responsável por suas ações. Embora ele tivesse um transtorno de personalidade, não era psicótico ou de outra forma incapaz de entender o certo do errado. Ele sabia o que estava fazendo quando retornou à festa com o rifle. O diagnóstico psiquiátrico seria importante durante a sentença, mas não constituía uma defesa contra as acusações. O julgamento de Abel Clemensen,
ocorreu sob procedimentos legais dinamarqueses e groenlandeses. Clemensen foi representado por um advogado de defesa designado para seu caso. Dado que Clemensen havia confessado os tiroteios, o julgamento focou menos em estabelecer culpa e mais nas circunstâncias, seu estado mental e sentença apropriada. A acusação apresentou evidências do massacre. Isso incluiu testemunho de testemunhas sobreviventes, evidência médica sobre os ferimentos das vítimas e causas de morte, evidência forense da cena do crime, e a própria confissão de Clemensen. Os promotores detalharam os eventos de 1º de janeiro de 1990. Eles descreveram como Clemensen havia comparecido à festa, discutido com seu amigo sobre uma garota, deixado a festa, recuperado um rifle da casa de seus pais e retornado para atirar sistematicamente. E nos participantes da festa, a acusação enfatizou a natureza premeditada do ataque. Clemensen havia deixado a festa, ido para casa, se armado e retornado com a intenção declarada de matar todos os presentes. A maneira metódica como ele atirou nas vítimas na cabeça em 2 salas diferentes. IS demonstrou a intenção de matar. A acusação também apresentou o impacto das ações de Clemensen. 7 pessoas estavam mortas, uma estava gravemente ferida, famílias estavam devastadas e uma pequena comunidade estava traumatizada. A defesa de Clemensen não contestou os fatos do caso. Ele havia confessado, e a evidência era esmagadora. Em vez disso, a defesa focou em fatores atenuantes que poderiam influenciar a sentença. A defesa apresentou evidências dos antecedentes de Clemensen como um jovem sem histórico de violência. Eles enfatizaram que este foi um incidente isolado desencadeado por um conflito específico e uma traição percebida. A defesa destacou o diagnóstico psiquiátrico de transtorno narcisista de personalidade. Eles argumentaram que isso ajudava a explicar a reação extrema de Clemensen ao sentir-se traído por seu amigo. A defesa também notou o contexto do crime. A disputa ocorreu em uma festa onde o álcool estava sendo consumido. O incidente desencadeante envolvia conflito interpessoal comum entre jovens. O contexto social mais amplo das altas taxas de violência e perturbação social da Groenlândia também foi mencionado. O objetivo da defesa era influenciar a sentença e a colocação, ao invés de alcançar a absolvição. Dada a confissão e a evidência, a condenação era inevitável. Detalhes específicos dos procedimentos do julgamento não estão extensivamente documentados em fontes disponíveis em língua inglesa. O julgamento foi conduzido sob procedimentos legais dinamarqueses e groenlandeses. Dada a confissão e a evidência, o julgamento provavelmente focou em testemunho psiquiátrico e recomendações de sentença, ao invés de estabelecer culpa. Abel Clemensen foi considerado culpado dos assassinatos e tentativa de assassinato. O veredicto foi entregue em março de 1991, aproximadamente 14 meses após o massacre. O tribunal determinou que Clemensen era criminalmente responsável por suas ações, apesar de seu diagnóstico de transtorno narcisista de personalidade. Em março de 1991, Abel Clemensen foi sentenciado. O tribunal ordenou detenção indefinida em uma instituição psiquiátrica. Esta sentença refletia várias considerações. A gravidade do crime incluía 7 assassinatos e uma tentativa de assassinato. O diagnóstico psiquiátrico de Clemensen de transtorno narcisista de personalidade foi levado em consideração. A necessidade de proteger a segurança pública era fundamental. O reconhecimento de que Clemensen requeria tratamento psiquiátrico era importante. As limitações do sistema prisional da Groenlândia para abrigar delinquentes perigosos também influenciaram a decisão. A detenção indefinida significava que Clemensen seria mantido até que profissionais psiquiátricos e o sistema de justiça determinassem que ele não representava mais um perigo para a sociedade. Não havia data de término fixa para sua sentença. Este tipo de sentença é usado em casos onde o estado mental do transgressor torna a avaliação de risco complexa. Ao invés de um termo fixo, a duração depende do progresso psiquiátrico e da avaliação de risco. O tribunal determinou que Clemensen era muito perigoso para ser mantido nas instalações prisionais abertas ou semi-abertas da Groenlândia. A Groenlândia não tinha uma instalação psiquiátrica fechada e segura apropriada para alguém do nível de risco de Clemensen. Clemensen foi transferido para Herstedvester, uma prisão com instalações para tratamento psiquiátrico localizada na Dinamarca.
Herstedvester é uma instalação segura projetada para abrigar e tratar transgressores com problemas de saúde mental, que requerem tanto encarceramento quanto cuidados psiquiátricos. Esta transferência removeu Clemensen da Gronelândia e o colocou em uma instalação dinamarquesa, onde ele poderia ser mantido com segurança enquanto recebia tratamento para seu transtorno de personalidade. O massacre devastou a pequena comunidade de Narsak. Em uma cidade de menos de 2.000 pessoas, a perda de 7 residentes em um único incidente violento foi profunda. Quase todos em Narsak conheciam as vítimas, o perpetrador, ou ambos. O complexo de pensões em Ungbu, onde o massacre ocorreu, tornou-se um local de trauma para a comunidade. O impacto psicológico em sobreviventes, testemunhas, famílias de vítimas e a comunidade mais ampla foi significativo. O massacre provocou discussão na Gronelândia sobre violência, saúde mental, abuso de substâncias e a disponibilidade de armas de fogo. No entanto, as armas de fogo permaneceram comuns e em grande parte não regulamentadas, devido à sua necessidade para atividades tradicionais de caça, que permaneceram centrais para a cultura e subsistência groenlandesa. O caso destacou os desafios enfrentados pelo sistema judicial da Gronelândia ao lidar com crimes violentos graves. A falta de instalações psiquiátricas seguras na Gronelândia significava que os transgressores mais perigosos tinham que ser transferidos para a Dinamarca, removendo-os de seu território e cultura de origem. Abel Clemensen passou aproximadamente 25 anos em detenção em Herstedvester e potencialmente outras instalações dinamarquesas. Durante este tempo, ele recebeu tratamento psiquiátrico para seu transtorno narcisista de personalidade. A natureza indefinida de sua sentença significava que sua liberação dependeria da avaliação psiquiátrica de seu risco para a segurança pública e seu progresso no tratamento. Em 2015, aproximadamente 25 anos após o massacre, Abel Clemensen foi liberado em liberdade condicional. Ele tinha aproximadamente 44 anos no momento de sua liberação. A decisão de conceder liberdade condicional indicava que profissionais psiquiátricos e autoridades de liberdade condicional determinaram que Clemensen não representava mais um risco inaceitável para a segurança pública. As condições específicas de sua liberdade condicional não estão detalhadas em registros públicos disponíveis. Em 2014, um ano antes de sua liberação condicional, Clemensen foi acusado de contrabandear haxixe para a Gronelândia. Esta acusação ocorreu enquanto ele ainda estava em detenção ou em liberação supervisionada. A acusação de tráfico de drogas sugeria que Clemensen havia mantido conexões com a Gronelândia durante sua detenção na Dinamarca, e havia se envolvido em atividade criminosa mesmo enquanto sob supervisão. Detalhes desta acusação e sua disposição não estão extensivamente documentados. Apesar da acusação de drogas, Clemensen ainda obteve liberdade condicional em 2015. O Conselho de Liberdade Condicional aparentemente determinou que o tráfico de drogas não indicava o mesmo nível de risco violento que suas infrações originais. A partir de 2026, o status atual e o paradeiro de Abel Clemensen não estão publicamente documentados. Ele teria aproximadamente 55 anos de idade. Se ele permanece na Gronelândia, Dinamarca ou em outro lugar não está confirmado em fontes disponíveis. Os termos de sua liberdade condicional provavelmente incluíam condições restringindo seus movimentos, requerendo acompanhamento psiquiátrico e possivelmente proibindo contato com famílias de vítimas. O retorno a Narsak. O massacre de Narsak permanece o pior tiroteio em massa na história da Gronelândia. Mais de 3 décadas depois, permanece como o incidente de violência mais mortal no território. O caso é estudado em discussões sobre questões sociais árticas, os impactos da rápida modernização em comunidades indígenas, abuso de substâncias e violência na Gronelândia, e os desafios de operar o sistema de justiça em um território pequeno e isolado. Para as famílias das 7 vítimas, o massacre deixou cicatrizes permanentes. Para o sobrevivente que foi ferido, o trauma de ser baleado na cabeça em uma festa de Ano Novo por alguém que conhecia afetou o resto de sua vida. Para Narsak, o massacre demonstrou que mesmo em uma pequena comunidade ártica unida, violência extrema poderia eclodir com consequências devastadoras. O massacre de Narsak ocorreu contra um pano de fundo de desafios sociais enfrentados pela Gronelândia e outras comunidades indígenas árticas.
A transição de estilos de vida tradicionais para a vida urbana moderna criou perturbação social, problemas de abuso de substâncias e violência elevada. A taxa de homicídios da Groenlândia permaneceu alta em relação à Dinamarca ao longo do final do século XX e início do século XXI. A violência, frequentemente associada ao abuso de álcool, permaneceu como um problema significativo de saúde pública e justiça criminal. O caso também destacou a dificuldade de prevenir violência em massa em comunidades onde armas de fogo são disseminadas e culturalmente importantes. Ao contrário de áreas urbanas densamente povoadas, comunidades árticas dependem da caça para subsistência e continuidade cultural, tornando restrições de armas de fogo culturalmente problemáticas mesmo quando poderiam reduzir a violência. O massacre de Narsaq de 1º de janeiro de 1990 permanece um evento definidor na história moderna da Groenlândia. Uma noite quando celebração se transformou em massacre, e uma pequena cidade ártica perdeu 7 de seus residentes para a raiva de um jovem.